Marcos Braz, seja muito bem-vindo à nossa casa. Não se espante, de repente você já participou de grandes programas pelo Brasil, né, pela imprensa. O nosso é um pouco diferente, mas é carinhoso com todos que aqui vêm. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês aqui e principalmente com a Nação Azulina. Muito bem, começou gigante já. Até doido quando ele chamou a Nação Azulina. Bora ver se você tem audiência, Marcos Braz. Dá uma olhada aqui, dá uma atualizada aí, Pelé. Quem não der like para Marcos Braz no nosso YouTube, não vai ganhar do Emelec sábado, tá? Atlético. Não, o Remo joga contra o Emelec, nós já estamos na Libertadores, nada de Atlético. É Emelec sábado no Baenão. Marcos Braz, quem vai fazer a primeira pergunta para Marcos Braz? Fique à vontade dos meus coleguinhas. Posso fazer? Deve. Boa tarde, Marcos Braz. Prazer em matar os pau-x aqui da Liberal. Tu acha que ele não sabe? Quem não conhece matar os pau-x no rádio, rapaz? Ó, deixa eu botar pro rádio, vamos lá. Apresentação: Abner Luiz. Estamos de volta no rádio também e na web, no portal liberal.com e nas plataformas digitais do Grupo Liberal. Matar os pau-x, nós já demos um boa tarde pro Braz e o Matar os pau-x faz a primeira pergunta para o executivo do Clube do Remo. Me chamou a atenção que logo após essa vitória, o Braz já tinha falado também contra o CRB, puxando muito para colocar os pés no chão, né? Que o Remo ainda não conquistou o principal objetivo dele daqui para frente. Você que é um cara muito experiente nessa situação de grandes momentos, grandes vitórias, grandes sequências, qual é a principal dificuldade para convencer que 4 vitórias seguidas não podem iludir, não podem trazer a sensação de que está tudo certo, que já acabou tudo? Como manter esse nível? Porque tem aquele discurso no futebol, né? Que chegar ao ápice é o fácil, difícil é se manter. Como convencer, como trazer essa mensagem para o elenco, para a diretoria, para quem está lá dentro do Clube do Remo, que apesar das 4 vitórias ainda tem muito caminho pela frente? Acabou fechando aí. Vou ver. Abre aí, bichinho. Exatamente isso. Logo que acabou o jogo, eu não sei se vocês perceberam, pelo menos quem estava cobrindo o repá passado e este repá, a diferença que foi na zona mista. Sim. No repá passado, existiram várias situações em que eu acho que a empolgação foi muito grande do outro lado. E a gente perdeu o jogo, a gente saiu com o resultado adverso, vamos pro vestiário, tocando a nossa vida e foi. Nesse jogo, foi totalmente diferente, até porque existiram determinações nossas, pedidos nossos, e deixando bem claro que o time adversário era somente, e só isso, um obstáculo para o nosso grande objetivo, que é tentar subir ou disputar o título até o final. Esse é o nosso objetivo esportivo do ano. Então, que a gente não poderia ter nenhum tipo de ocorrência pós-jogo, independente do resultado, ainda mais com resultado positivo. Então, teria menos situações, mais no controle nosso, para que a gente pudesse, com tranquilidade, ganhar o jogo e ir para o vestiário. Dentro do vestiário, a gente deixou claro um recado. 4 vitórias seguidas não bota a gente em nenhum fator histórico do Remo. Absolutamente não bota a gente na história do Remo 4 vitórias. 4 vitórias são somente 4 vitórias num processo tão longo que ainda falta. O que vai botar, se possível, se der tudo certo, a gente na história do Remo? É o acesso. Então deixamos claro que não ganhamos absolutamente nada, não tivemos ainda nenhum êxito dentro do objetivo final, e foi dito isso com bastante clareza, com bastante tranquilidade. Claro que estava uma festa enorme dentro do vestiário, ganhamos do nosso adversário direto aqui dentro do estado, dentro da cidade, por que não falar da região norte? Mas deixar claro que nós não ganhamos absolutamente nada, que o Remo precisa e ainda seguir com bastante tranquilidade, com bastante foco no seu objetivo final.
Nós temos 2 grandes objetivos depois que a gente chegou aqui. Um é os resultados esportivos, que passa ali para uma Série A, se for possível, se a gente conseguir de fato fazer isso aí. O outro é a estruturação dos processos, de todos os protocolos pertinentes do dia a dia. Vamos ver se a gente consegue aí contribuir para que os 2 sejam feitos com êxito. Olá, Braz, tudo bem? Boa tarde, eu sou o João Vanderlei. Queria te perguntar sobre o Baianão, porque desde quando você chegou aqui em Belém, você tem mostrado bastante o Baianão, inclusive nas suas redes sociais, né? E não somente a área do estádio, mas a área interna também, que passou por uma grande reforma ultimamente. Hoje, eu que acabo indo no clube cobrir também bastante, vejo que está um outro cenário, né? Queria que você falasse um pouco sobre os seus sentimentos com relação ao Baianão, né? Tendo em vista agora que os próximos 2 jogos vão ser também na casa lá no Evandro Almeida. Bem, em função ao Baianão, eu também quero falar que foi uma paixão à primeira vista. Em janeiro eu tive aqui. Não tinha ainda nada acertado com o Remo, longe. Eu apenas estive aqui para visitar um amigo meu, um amigo a qual o Abner conhece, um amigo de longa data. E eu fui convidado para ir para o Baianão. E ali foi uma paixão de primeira vista. Eu olhei e falei, e sendo sabedor do que era a torcida do Remo, e olhando para esse estádio, falava, isso aqui é nitroglicerina pura se souber usar a favor. Claro que se você não tiver num bom momento, se você tiver resultados adversos, eu sou consciente do que é, o que se transforma aquilo ali. Mas você tem o outro lado da moeda. Se você souber usar, se souber ajustar esse estádio a favor, eu acho que é o 12º jogador junto com a torcida, né? Lógico que a gente... 13º, né? Que o 12º é a torcida e o 13º é esse estádio. Eu sou conhecedor e bem conhecedor do La Bombonera. Não estou querendo fazer nenhuma comparação em relação a esse estádio. Eu só estou querendo trazer para a gente discutir aqui esse tema aqui, porque é um tema longo, um tema em que você tem várias controvérsias. Existem interesses de que se joguem também lá no Mangueirão. Enfim, mas eu não vou por esse lado. Eu vou para o lado central, que é o seguinte. Eu conheço La Bombonera, conheço o estádio do River, eu conheço o Cilindro, que o Flamengo vai jogar lá que é o do Racing. Sou conhecedor de bastantes estádios. E eu posso te afirmar que esse estádio aqui é cheio da maneira em que foi no último, tanto no que a gente ganhou e tanto que no que a gente perdeu. É um estádio diferente em que faz o adversário se sentir desconfortável. E a gente aqui, eu tenho alguns temas que eu posso botar como aliado e outros temas que eu não posso falar ou não devo falar, porque para resguardar os interesses do Remo. Então, os que eu posso falar é em função do seguinte, ali com 13, 14 mil pessoas. É um estádio em que a gente vai fazer pressão o tempo todo, é um estádio que eu tenho como nosso aliado e existe uma decisão técnica também da comissão técnica, junto com a gente, de querer jogar nesse estádio. Então, fora ser uma paixão minha de primeiro momento, não é uma situação da gente querer jogar lá por querer jogar lá. Tudo que eu queria ter, tudo que eu queria estar, é com a nação azulina inteira lá dentro, da maneira em que foi o acesso, né, da Série C para a Série B, com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Mas neste momento, a gente entende que a gente deva jogar lá, deveria jogar lá. Essa foi a solicitação que foi feita para a diretoria e logo a seguir fizemos depois de ter um convencimento, fazer esse convencimento, a gente solicitou que a CBF trocasse e este jogo
será lá no Baianão. Eu não sei se tem alguma referência até a temporada 17, se eu não me engano, que o Remo joga lá o Flamengo, perdão, joga no estádio da Portuguesa, né? Que eles fazem aquele caldeirão e tudo mais. Mas enfim, mas e sobre a área interna do Baianão? Porque mudou bastante lá, né? No quesito de infraestrutura também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, aí já passa não no jogo, é no dia a dia. A gente, desde que a gente chegou lá, parece que já tinha algumas programações de reformas lá, mas a gente acelerou esse processo. A gente dividiu os departamentos da maneira que se possa fazer. A gente está botando a parte administrativa de um lado, a parte esportiva, vamos falar dessa maneira, do outro lado, da maneira que é possível, sem se gastar muito dinheiro, mas ativando algumas situações que no dia a dia a gente possa ter mais controle, possa os funcionários trabalharem com mais tranquilidade. Por exemplo, uma mudança pequena. Na área de comunicação do clube lá e de marketing, eles trabalhavam dentro da sala de imprensa. Da coletiva, em que tantas vezes vocês foram lá. Hoje já não tem mais essa situação. Eles têm a sala deles lá, perto da minha, ou perto da nossa, perto do setor administrativo. Eles têm a sala lá, eles se fecham para fazer as reuniões deles lá com mais tranquilidade, com mais privacidade. Então é isso que a gente no dia a dia está tentando melhorar. O problema é que às vezes não, na maioria das vezes, quando essas mudanças não vêm com os resultados esportivos, quando descola dos resultados esportivos, e começam as críticas construtivas, que não tem problema nenhum, mas as críticas covardes também, junta-se tudo e a gente às vezes, e isso começa a não aparecer por torcedor, para a própria imprensa que trabalha no dia a dia, isso começa a passar uma nuvem em cima disso aí, o que é muito ruim para o Remo como instituição. Então, graças a Deus, os resultados esportivos voltaram e isso aí faz com que a gente possa mostrar tanto os resultados esportivos como os resultados ali do dia a dia que a gente está tentando, dentro de um esforço enorme do presidente Tonhão, de um esforço enorme de toda a diretoria para que a gente possa entregar ou deixar um Remo ainda melhor e do tamanho que merece. Olha, eu quero fazer só uma observação. O Braz citou o marketing do clube, o pessoal da imprensa, da assessoria de imprensa do clube. Ontem, de madrugada, eu tive indicado por torcedores lá no meu grupo do canal de assistir o vídeo, né, que sempre é postado pós-jogo. Eu quero aqui parabenizar, aplaudir o pessoal da imprensa e marketing do Remo. Um vídeo riquíssimo, de uma edição maravilhosa, uma coisa profissional, de clube grande mesmo. Eu via isso ser muito distante nos clubes do Pará para se fazer um material daquela qualidade. Recomendo, inclusive, para o torcedor do Remo, até do próprio Paysandu, se tiver curiosidade para saber. Claro que vai machucar, né, que perdeu o clássico. Mas, cara, de extrema qualidade, de uma perfeita edição, de um texto muito inteligente e de uma produção cinematográfica, né? Cinematográfica, muito bom mesmo o vídeo produzido. Não sei se é feito sempre desse tamanho, como foi feito esse. Eu não sou aquele cara de assistir muito esse tipo de vídeo. Não é que eu não gosto, é que tá lá no YouTube, às vezes a gente não vê, né? Mas olha, quem fez, todos os membros ali que estão envolvidos, parabéns para vocês, de uma qualidade. Não sei se nós aqui que somos, né, de uma empresa grande, profissional, teríamos tanto bom gosto, né, e tanta qualidade para fazer. Fizemos inclusive, que nós subimos no Instagram, nós se reunimos e fizemos aqui, acho que ficou bom também, mas o do Remo, o pessoal da assessoria do Remo ficou muito bom. Michel Anderson. Braz, primeiro para tirar uma dúvida, né? Você falou sobre o Baianão, e muito tem se falado na questão de que o Remo vai fazer esses jogos no Baianão, mas que existe a possibilidade de, no último jogo, o Remo levar a partida contra o Goiás para o Mangueirão. Aí, só para tirar essa dúvida também. E aí, queria te perguntar, Braz, qual foi o teu maior desafio nessa chegada? E, lógico que o seu objetivo maior é entregar o acesso para o Remo, mas
num resumo, na sua avaliação, onde foi que você teve que corrigir o processo e onde você se orgulha de falar, poxa, eu fiz isso aqui e consegui ajudar o Remo de fato, mesmo com o resultado do acesso ainda sendo uma interrogação? Eu acho que o ponto em que eu acho que foi muito difícil foram fazer as contratações que foram feitas 16 contratações, 13 liberações, que isso aí é importante. Dessas 13 liberações, foram 2 vendas em que proporcionou a gente botar mais de 2 milhões de reais dentro do clube. Ponto esse que, em outros momentos, o Remo tinha bastante dificuldade de fazer dinheiro, fazer caixa com dinheiro aqui, com jogador dentro do clube. Isso a gente conseguiu fazer. Você trazer os jogadores que foram possíveis trazer. Vamos trocar o microfone do Michel com o do Marcos, tá? Vamos trocar. O meu também depois parece. Mas vamos lá. Tá funcionando. Vamos lá, Marcos. Agora voltou o meu. Vamos lá. Pode seguir que estava saindo no ar sim. É só para a gente trocar que esse aí deu uma baixada aí. Tá. Voltando aqui em relação às contratações, foram 16 contratações que foram feitas, 3 naquela janela do Mundial, né, aquela pequena janela, e 13 na janela maior. Você fazer as contratações possíveis para o Remo, com responsabilidade na área da parte financeira, e tendo que assumir um risco enorme em relação aos jogadores que estavam vindo, por exemplo, eu não tinha dúvida, aí sou eu, Marcos Braz, e as pessoas não precisam estar na mesma página que eu, mas o poder de decisão é meu. Por exemplo, na contratação do Jorge, o que eu ouvi pós-contratação do Jorge em relação a algumas Inclusive aqui. Eu achei uma contratação bem questionável. Bem questionável. Então, assim, mas eu era conhecedor de como ele estava dentro do clube em qual ele estava treinando. Eu tive acesso e tenho acesso ao clube do Rio de Janeiro a qual ele estava treinando. Então ele está fazendo um trabalho à parte lá, né? Quando eu trouxe ele, não foi ouvir dizer. Eu sabia qual era o nível do Jorge dentro do Boa Vista. Vou falar um pouquinho. Dentro do Boa Vista, um clube no Rio de Janeiro, um clube muito estruturado mesmo, um clube de Saquarema, do interior ali do Rio ali. Então eu era sabedor de como ele estava. Por isso que foi feita a contratação dele. A gente vai e traz o Pani. O Pani, para a Nação Azulina, jogou uma Copa do Mundo. Sim, 2014. Jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil. É um jogador de Copa do Mundo. Não foi na Copa de 18, porque a Grécia não se classificou para o Mundial da Rússia, mas ele poderia, tinha idade, ele estava ali naquele processo ainda. Enfim, um jogador que eu sabia quais eram as condições, sabia que precisava de um tempo, um jogador que o biotipo dele desfavorece desfavorece no seguinte, é um atleta grande, é um atleta que é pesado, que precisa de ritmo de jogo. Então a gente foi no máximo ali do limite ali da contratação, trouxemos o jogador. Se você analisar a idade dos jogadores que a gente trouxe para o Remo, Diego Hernandes, 24 anos. O Nico, 23, 24 anos. O zagueiro, o Kaique, 21 anos. Então, a gente trouxe jogadores com idade que eram diferentes, pelo menos um pouco do histórico que eu vi, de jogadores com mais idade aqui para trás, aqui, que talvez tinham nomes, mas que já estavam dentro da sua atividade, eu acho que talvez aí já no limite final. Então a gente optou por correr o risco de trazer jogadores que não estavam tão condicionados para, durante esse condicionamento, a gente está aí ainda apto a disputar o que está disputando. Marcos Braz, pois não. Deixa eu só completar. Eu tinha certeza absoluta que nas últimas 10 rodadas, 8 rodadas, a gente estaria disputando o que está disputando.
O que eu não tive, e aí saiu um pouco do meu controle, foi o distanciamento que teve aí há 5 rodadas atrás. Esse distanciamento não estava previsto, a gente não imaginava que iria correr tanto risco, e foi por isso que a gente fez a troca da comissão técnica, e vida que segue, como em todos os lugares do mundo, e aqui também foi feito dessa maneira. Abner, só para não perder esse teu da resposta, quando você opta por trazer 16, você fala, eu corri o risco de mudar o elenco no meio do campeonato. E aí, o ônus e o bônus é seu, né? Porque você tem o poder de decisão e o ônus e o bônus é o seu. Como é que você... Quando você contrata, todo mundo diz, o Marcos Braz chegou e mudou o patamar do Remo, trouxe jogadores de alto nível e tudo mais. As coisas não dão certo e aí começa uma enxurrada de críticas. Trouxe um monte de jogador parado, esses jogadores não estão dando resposta, esse time está perdendo, não sei o quê. E agora volta a ganhar. Como é que você trabalha em você a convicção de que o trabalho vai acontecer? Aqui, eu também tenho que aproveitar aqui a audiência de vocês para dar alguns dados, né? Dos 16 jogadores que vieram nas nossas contratações, na contratação do Remo, não vou falar na contratação do Remo, 16 jogadores, apenas 2 ainda não foi aproveitado. O Cauã e o Iago. Iago chegou agora, chegou aí há pouco tempo atrás. Apenas 2. O resto, todos eles foram usados ou poderiam ser usados dependendo do departamento do momento. Eu acho que é o seguinte, quando você faz as coisas na sua convicção, isso não quer dizer que é na sua verdade, que às vezes a verdade é a minha verdade, mas pode não ser a verdade para o jornalista, e eu tenho que entender e aceitar o conceito do jornalista na análise que ele faz. Mas o poder decisório é meu. E aí, nessas questões, falando aí em cima da tua pergunta, quando você tem a convicção do que você está fazendo, isso aí se torna um pouco mais fácil. Michel, eu olhava assim, falava, todos os times da competição, Abner, todos, sem exceção, inclusive os que estão caindo, os que estão para cair, todos eles tiveram uma sequência de vitória nesse campeonato. 3 vitóriazinhas aqui, o Atlético, 3 vitórias ali, o outro, vários times ali. Só o Remo que não vai ter comigo. Não é possível. Não é possível com esses jogadores que estão aqui. Olha o banco do Remo. Olha o banco do Remo. Independente de quem esteja em campo. Um Natan Pescador. Marrone. Hernandes. Pavani. Hernandes. Diego Hernandes. Cantilho. Olha só o banco do Remo. Tudo isso, Abner, foi feito com muita convicção, com muita responsabilidade. Pode ter a certeza disso e pode me cobrar isso aí. E eu falava, não é possível que o lá de cima, uma hora, não vai ajudar. Rapaz, eu não estou gostando muito dessa entrevista, porque os meus colegas aqui estão muito mamão com açúcar, entendeu? Estão impactados com a presença desta entidade. Só perde para Paiado, né? Marcos Braz. Eu vou aumentar o tom aqui. Vai pra cima. Porque se vocês são pipoqueiros, o problema é de vocês. Comigo é no olho, meu amigo. Marcos Braz. Marquinhos Marão. Primeiro eu gostaria que você autorizasse pela primeira vez, se for possível. Se não for, eu vou respeitar. O apelido carinhoso que Abner Luiz implementou no futebol paraense, que o Brasil já conhece, de Marquinhos Maromba. Porque você malhando na academia é algo especial. Então eu botei Marquinhos Maromba, apelido carinhoso. Gostaria que ao vivo você dissesse se aprova ou não aprova, porque ninguém chama mais você de Marcos Braz. Só lê o chat aí, velho. Ninguém chama Marcos Braz. Mano. Aprovado, mais que aprovado. Muito bem, muito obrigado, era isso que eu queria saber. Autorizado. Tudo bem, então eu vou pegar leve na pergunta, vamos lá. Ô Marcos Braz, por que tu não... E Marcos, vamos lá. Cara, se a gente pegar o teu histórico no futebol paraense, da tua chegada até o momento, tu vives vários momentos pra gente da imprensa. Pega mais uma água pro Marquinhos, por favor. E para o torcedor do futebol paraense, né? Para o Remo, no caso, né? Para o torcedor remista. Então, tu vive vários momentos, é natural, porque o futebol, se a bola não entrar, ninguém vai prestar, mano.
Até Deus o cara vai duvidar do poder de Deus, se a bola não entrar. É a paixão, ela fala isso. Se a bola entrar, o errado está certo, está tudo ótimo. E é assim o futebol, a vida é assim. Não é o que você é, o que você tem. Infelizmente, para muita gente, a vida segue dessa forma. Mas eu vou tocar num ponto aqui, que é o português, técnico português, né? Se tem uma mancha, entre aspas, né, de Marcos Braz hoje com a torcida do Remo, acho que já passou, porque acho que a vida passada, principalmente se esse acesso chegar, seria a demora nessa troca. E para o torcedor, é uma responsabilidade exclusiva do Marcos Braz a demora da saída dele. A gente falou já sobre isso aqui e tudo. Eu queria te ouvir, Marcos. Não sei se de repente tu vai virar numa resposta e vai dizer, pô, Abner, eu acreditei até tal momento. Isso não quer dizer que um treinador que quando sai de uma equipe, ele não vai dar certo em outra. Às vezes não rolou e assim vai, assim a vida segue. Queria que tu assume isso, tu reflete em cima disso. Eu nunca te vi responder a respeito disso. Eu acho que hoje é uma chance de poder fazê-la se você sentir à vontade. Abner, nos últimos 10 anos, o Remo teve 29 técnicos. Nos últimos 10 anos, o Remo teve 29 técnicos. Se você fizer uma análise, um corte, em que, na maioria desses 10 anos, ele disputou a Série C e a Série D, na maioria, em que as competições são de 7 a 8 meses. Então eu vou puxar um corte aqui para 6 meses. O Remo teve 3 técnicos por ano, a cada 2 meses trocava um técnico. Penso eu que eu vim para cá para fazer diferente, para os resultados tentarem sair diferente. Eu posso não conseguir. Então, para deixar um ponto para a nação usulina, para a nação aqui, dizendo o seguinte: nos últimos 10 anos, nós tivemos 29 técnicos. Fazendo um corte aí de que as competições eram 6, 7, 8 meses, nós tivemos a cada técnico a cada 2 meses e meio. Será se isso é o razoável? Será se isso é o correto? Será se isso é o possível? E Abner, eu nunca, e aí eu estou à vontade para falar isso, a minha análise do técnico não é só no resultado, é no resultado também. Você está de frente de uma pessoa que foi campeão da Libertadores com um técnico, campeão da Copa do Brasil com o mesmo técnico, e não foi possível que a gente seguisse com este técnico no ano seguinte. Voltando para o Antônio, para deixar bem claro o seu questionamento, quero lembrar aqui a todos vocês que eu chego aqui numa terça-feira à noite, ou numa segunda-feira à noite, começo a trabalhar na terça-feira de manhã. Chega 3 dias depois, 72 horas depois, a qual vocês também noticiaram que ele não iria sair. Vocês noticiaram que ele não iria sair. O técnico, né? O Daniel. Chega numa sexta-feira. Não, nós não noticiamos. Ele atendeu a minha ligação falou no com a ar gente quinta-feira e disse que não ia embora. Sim, eu não estou querendo aqui. Não, eu quero botar a culpa nele. Eu quero botar a culpa nele só. Não, só para... de repente eu me expressei mal aqui, você não deu a informação errada. Eu só estou querendo trazer Não, tu também não entendeu. Eu só quis dizer, para deixar claro, que não foi nós que demos a informação que ele não sairia, foi ele mesmo. Ele falou aqui ao vivo como você está. Ele falou para o presidente. Ele falou para o presidente que iria permanecer. E falou para mais gente que ia permanecer. Isso aí já passou. Então, eu acordo numa sexta-feira com a chance enorme de não ter técnico. E eu já sabia que ia ter essa mudança. Eu estava bem avisado para eu ter cuidado. Sexta-feira à tarde eu estava sem técnico. E aí eu tinha que decidir. O dirigente pode quase tudo. Só não pode ser frouxo para decidir. O Antônio estava saindo de um trabalho em que não posso nem analisar se foi bom ou se foi ruim. 11 dias de treinamento, 3 jogos. Eu falei,
vou fazer um esforço enorme para que a gente possa trazer o técnico para cá. E foi feito isso. Peguei o avião, fui para São Paulo, eu e uma outra pessoa do clube, fizemos um esforço enorme e trouxemos o técnico para cá. E foi a primeira opção sempre? Sempre foi a primeira opção. Eu errei ou acertei com convicção. Ou foi acerto ou foi erro com convicção. Foi sempre a minha primeira opção. Consegui convencer, consegui apresentar o projeto, veio para cá. Nós tivemos jogos fora em que o aproveitamento bateu quase 70%, 80%. Pode buscar aí, 70%. E tivemos os jogos aqui dentro, que foi com 20%, 25%. Esses números números de time que vai cair. E os outros números, Dos jogos fora de casa, né? Eram números que... E eu fiquei... E um ponto que a gente tem que entender, que é muito fácil, não estou falando de você, eu estou falando em tese, no processo decisório, você vai tirar a A, quem é que vai entrar? Sim. Certo? O Guto, há um tempo atrás aí, estava empregado, estava no Cuiabá. Quando nós jogamos contra o Cuiabá, o Guto já estava numa situação delicadíssima lá no Cuiabá, mas ele era o técnico lá. Então, quando você começa a entender ou a ter a percepção, a sensibilidade que você precisa dessa oxigenação trocar, você precisa ter esse profissional, a certeza, mais certeza, se você tem que tirar ou não, é na certeza de quem você vai botar para dentro. Quando eu tive a certeza de quem eu iria botar para dentro, eu fiz. Dizer que foi noticiado, não aqui, mas em muitos outros lugares, vários técnicos que estavam à disposição. Mais uma vez, o Guto foi sempre a nossa primeira opção e nós fomos para o Guto. Fomos para o Guto, estamos felizes, 4 jogos, 4 vitórias, nos possibilitou de botar aí num caminho em que possa disputar mais do que nunca o acesso, e por que não? O Remo é grande para isso, por que não tentar também o título? Não sei se vai ser possível o acesso, não sei se vai ser possível. O que eu posso prometer aí a todo mundo é que a gente está fazendo a coisa com seriedade, não tive tanta tranquilidade como eu poderia estar, mas pode ter a certeza, Abner, que a gente trocou o técnico quando entendeu, na certeza de quem teria que trazer. Nós temos mais 8 minutos para a entrevista. Marcos, o Remo, quando acabar a temporada, eu vou fazer um vapt-vupt contigo para a gente ter tempo de perguntar bastante. O Remo, como terminar a temporada, fechou a conta, todo mundo está pago, os jogadores, comissão técnica, tudo certinho, não vai sobrar nada para o ano que vem? O Remo, até o dia 31 de dezembro, vai pagar tudo que foi desse ano aqui, tudo que está sendo gastado, tudo que tem que receber desse ano. Futebol. Até 31 de dezembro. Perfeito. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque o nosso campeonato acaba no dia 22. Então, talvez possa ter, eu estou sendo preciso... 22 de novembro, né? 22 de novembro. Então, eu estou botando uma margem aí de um mês a mais para que a gente possa se movimentar e possa fazer equacionar tudo. O Tonhão é muito duro, Abner. É importante eu falar isso e aproveitar isso. O Tonhão é muito duro nesse aspecto aí, o que é excelente e muito bom para o Remo. Tonhão já. Marcos Braz, o teu contrato termina esse ano? O meu contrato, para mim, é o que vale de boca do que está assinado, é 31 de dezembro desse ano. Perfeito. Eu não vou fazer a pergunta, cara, que isso traz mal presságios. Se o Remo subir para a Série A, você fica. Se o Remo ficar na Série B, você não fica. Eu vou falar de Série B. No TikTok, as contas de adolescentes menores de 16 anos têm camadas extras de proteção. Independe da Série A. Na Série B, você não fica. Eu vou falar de Série B. Vai.
Abner, a Independente do que acontecer. minha permanência no Remo independe da série que o Remo esteja no ano que vem. Isso é o que eu posso falar para você. Tá respondido. Centro de treinamento. Eu sei, a informação que eu tenho de bastidor é que tu enche o saco, no bom sentido, positivamente, do Tonhão, 24 horas por dia para o centro de treinamento. Tá parado lá, tá rolando? O que está acontecendo lá? 24 horas por dia, não. Assim, todos os dias, dentro das 24 horas, eu pego um tempinho e a palavra não é cobra, né? Eu lembro que a gente precisa pagar os impostos para a gente ter a CND, para que a gente possa ter dinheiro incentivado. Isso aí não passa a ser favor para o Remo. A gente não quer nenhum favor para o Remo. A gente quer pagar os impostos para ter os dinheiros incentivados, o dinheiro que está na mesa em projetos esportivos. É isso que a gente precisa. E, claro, a gente passa também para ter, se a gente... O resultado, se tudo der errado para o Remo, Abner, se tudo der errado para o Remo, vai ser o melhor resultado dos últimos 18 anos. Né? Permanecer 2 vezes na Série B. Nos últimos 18 anos, foram 8 Série C de casa, 4 Série D de dado, 2 ou 3 anos sem série. E 2 vezes subiu para B e caiu quase por último. Então será o melhor resultado dos últimos 18 anos. O Remo bateu, há 2 semanas atrás, uma semana atrás, o recorde de número de pontos que tinha na Série B. Se não me engano, era 45 ou 46 pontos. Ainda faltam 6 jogos e nós já estamos com 51 pontos. Então, são números que não querem dizer nada, mas querem dizer muita coisa, né? Se a gente analisar... Então, é isso que está fazendo. Eu tenho um centro de treinamento lá. Ao que me consta, a gente conseguirá fazer pelo menos 2, 3 campos lá. Botaremos uma estrutura móvel para a gente tocar a vida. Mas hoje está tendo coisa lá? Está tendo isso, a gente está trabalhando, a gente está trabalhando nesse norte, está trabalhando nesse sentido. Se vai ser possível fazer isso logo para o começo do ano que vem, eu não sei, eu não quero ficar refém de uma data que eu vá dar aqui. O que eu posso falar é que estamos nesse caminho, neste sentido, para que a gente possa elaborar isso. Para quem não sabe, são as certidões negativas. E o que tem de notícia sobre isso? Está muito distante, está muito próximo. Tem que pagar, né? Não, mas o que precisa pagar? O Remo vem pagando, o Remo vem buscando caminhos para pagar, caminhos que todo cidadão, que toda instituição aqui no Brasil não tem nenhum favor por Remo, deixar isso claro, não tem em curso nenhum favor por Remo. O Remo, através do presidente Tonhão, vem com um esforço enorme, tentando equacionar, e vocês podem ter certeza, a gente está tentando fazer com que isso, pelo menos no outro ano, a gente consiga equacionar, não é pagar tudo, é para as pessoas aqui, mas que a gente já esteja dentro de algum regime, dentro do prazo de pagamento, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. A última pergunta do programa, Marcos Braz, já também te agradecendo a presença aqui ilustre no nosso programa, e chamar a sua atenção, ano que vem a primeira entrevista tem que ser para o Grupo Liberal, tá? Porque você não veio primeiro no Grupo Liberal. Mas ele vai ficar para o ano que vem? Claro, ele vai ser meu executivo quando for presidente em 2027. Tá fechado já? Já pensou eu mandar em Marquinhos Maromba? É doido. Eu não faria isso com ele. Eu vou ser o primeiro presidente no futebol mundial que vou demitir Marquinhos Maromba em 2027. Não tá ganhando? Rua! Porque eu vou ser presidente do Remo. Não sei se você vai ficar do meu lado na campanha, mas fevereiro de 2026. Que isso? Que é? Olha aí. Que é doido, rapaz. Esse é o homem. Não sei que essa careta aí, acho que é a mãe de Soba. Quanto de supino, só pra gente saber. Agora pronto, olha. Essa vai ser a última pergunta. Michel Anderson com brilho nos olhos. Olha lá. Olha, não tá vendo aí, olha o homem aí. Você tava, uns 30 vai. O João Pedro não faz isso, o João Pedro, esse centroavante ruim que o Marco Baia contratou, não faz isso. Nem fumando, não faz. E Braz,
falando sério, para terminar, a Série B te assustou? Porque tu nunca contratou um jogador de Série B na tua vida. Tu nunca disputou uma Série B. Pô, tu trabalhou sempre com jogadores classe A, competições A também. Até mundial, pô, decisão de mundial e tudo mais. Te assustou a Série B? Te deu casca? Para de repente, ano que vem, se o Remo permanecer na Série B, no caso, ou subir para Série B, não, vamos lá de Série B. Te deu casca para dizer, eu já conheço a competição, já sei por onde ir. Abner, o que eu posso falar para você é que o dia que eu saí do cargo, seja lá o dia que for, eu saio um dirigente, um executivo melhor do que eu entrei aqui. Com as adversidades que eu tive que conviver, com uma imprensa nova que eu tive que conviver, com a percepção e as análises locais que você tem que conviver. Você tem que se ajustando a determinados temas, até da maneira como você fala, você tem que tomar cuidado. Então, o que eu posso falar para você é que eu vou sair, eu vou aprender muito com o Remo. Eu estou aprendendo muito com o Remo. E eu sou grato a isso. Mas responda, deixa de ser mal educado e responda o repórter. Quanto você supino? faz de supino? Não sei. De rosca. Eu não sei. Essa brincadeira que a gente faz... Não é brincadeira, você está curioso para saber mesmo, quanto ele faz de supino. Essa percepção, não sei se vai ser errada, essa minha avaliação sobre você. Você é um cara que é acostumado a trabalhar com grande imprensa e tudo mais, e às vezes tem que ter aquele distanciamento para poder ter aquela zona de respeito e poder ter essa preservação. Mas o nosso povo aqui em Belém, além de ser muito apaixonado por futebol, a gente é muito acolhedor também, a gente gosta de ter essa proximidade. Você percebeu que precisava dar essa virada, se não total de chave, mas dar essa aliviada para que as coisas pudessem acontecer de forma mais favorável? Com certeza, num determinado momento eu tinha que entender que não ver tanto fantasmas em algumas tentativas de proximidade minha, não em relação ao Marcos Braz, não é isso. É que exatamente isso que você falou. É uma cidade acolhedora, é uma cidade diferente, é uma região em que a gente tem que ter alguns cuidados no trato pessoal. Eu, com certeza, eu reavaliei ou avaliei alguns pontos meus e eu modifiquei algumas situações. Claro que eu vou ser, em algumas situações em que eu acho que não foram corretos, bem perto da covardia, essa eu não vou ceder, isso aí vai ser mantido com distância. Por exemplo, eu não posso perder aqui a oportunidade. Eu ouvi blogueiro aí falar que eu estava usando das passagens aéreas do Remo, que o Remo pagava para mim. Assim, é coisa de louco. Vocês podem ter a certeza que toda vez, ou a maioria das vezes que eu saí daqui pelo Remo, ou que foi cobrado, ou que me pagaram a passagem, foi para fazer alguma movimentação por Remo. Fiz isso em São Paulo, fiz isso em outros grandes centros. Um ponto que às vezes que as pessoas não entendem é o seguinte: a CBF fica no Rio de Janeiro. E eu peço e digo até a comunicação do Remo que eu peço para não falar quando eu vou à CBF. Estou aqui pela primeira vez falando isso aí. Por razões óbvias, eu vou encontrar quem lá, qual é a pauta lá. Não gerar algum tipo de expectativa, né? Eu vou gerar uma expectativa. Eu não estou indo através dos interesses do Remo a partir do momento que eu falo que eu tenho uma pauta A ou B ou C dentro da CBF. Então, eu tenho que ficar quieto, não posso me defender, e fazem essas relações covardes, mas isso aí é muito menor do que o Remo, do que o processo que a gente está vivendo aqui e dos interesses em relação aos objetivos. Então, olha, o Mauro Breno diz, pergunta do Baianão. Teve um superchat. Tu chegou agora então, porque a gente já falou de Baianão, volta a entrevista depois e acompanha na porque a pergunta dele era sobre o aumento da capacidade. O Goiás vai ser no Baianão? Michel,
Eu acho que o tempo É muito malandro. não é malandro. O tempo vai futebol dizer. é muito dinâmico. A música já canta assim, o tempo vai dizer. O futebol é muito dinâmico. E o resultado que eu precisar contra o Goiás vai me dizer aonde é que eu vou jogar. Pronto. E se tiver alguém que queira modificar isso, não tem problema nenhum. Eu sou um empregado do clube. Eu vou fazer da melhor maneira que for determinado. Apenas assumo a responsabilidade do resultado. Quando eu faço uma movimentação, eu assumo o resultado. Eu assumo a responsabilidade do resultado. Só espero que, se a gente tiver alguma mudança, cada um assume. O Moisés Oliveira diz, certíssimo, Brás, parabéns. Perguntaram do Bad Boy, se ele ficou com medo. Pedro Guedes, a entrevista vai ficar no YouTube na íntegra? Perguntando lá, o Pedro Guedes. Lógico, vai ficar gravado aí. Como é que é? Perguntaram se o Bad Boy ficou com medo do... Rapaz, o Marcos Braz condicionou a entrevista. Esse santinho que o Marcos Braz está mostrando ser aí, ele xinga a gente ligando pra gente quando a gente dá notícia que a gente não gosta. Comigo, por sinal, isso acontece. Não é nada disso, tudo é uma capa do Batman. Ele inverte a capa do Vidigal, o bairro dele lá do Rio de Janeiro, e ele me ataca. Diga-se de passagem isso aqui. Eu quero registrar isso. Um minuto aqui, deixa eu só... aconteceu alguma coisa comigo... Você está brincando. Ao pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, eu não fiz nenhuma... Ele está brincando em relação ao condicionamento. Não, mas é bom. É bom. Óbvio é bom falar. Porque em nenhum momento da minha vida eu pedi para tirar jornalista ou não tratar de um determinado tema. É verdade. O Braz está se acostumando com ele é muito fofo, carinhoso. A nossa imprensa é diferente, velho. Se bem que a imprensa carioca também é divertida, não é aquela coisa reta como a imprensa de São Paulo. Quem é melhor, a imprensa do Rio, de São Paulo ou de Belém, Marcos Braz? A melhor é a de Belém. Ele já conhece o Pai Abner? Rapaz, Pai Abner queria vir na entrevista. Foi limado também. Quer ver? Corta pro Marcos Braz aí. Eu vou fazer uma sacanagem. O Marcos Braz nunca mais vai vir aqui. É só brincadeira. Chama o Pai Abner pra falar com o Marcos Braz. Ele merece. O João Vanderlei deu sorte. Ele merece. Viu o gol do João Vanderlei? Saiu na Globo ontem? Na Sport TV. Gol do Sport TV? Gol do João Vanderlei. Gol do Lei. Vai, João. Você que está com... Peraí. Bota aqui. Tô com a corda toda. Chama ele, João. Deixa eu chamar a entidade, porque tem uma presença especial aqui no estúdio. Ô, pai! Ô, meu filho! Eu disse, camarada. Ele veio lhe ver. E ele quer a sua presença para quer a bênção de conversar. Pai? Talvez. Eu posso ver o futuro deles. O que dirá o futuro do Remo e também de Marcos Braz, Pai Abner? Meu filho, tô de volta. Tô até de barba que não estava pronto para vir me apresentar na televisão hoje. Quem tá aí? Meu filho? Se eu não sei, porque não é boa entidade. Fui no macumbeiro, o cara disse que ia resolver minha vida, eu fui lá, bati e disse, quem é? Eu disse, pô, eu virei e fui embora. Não sabia quem era, tinha que saber que eu ia chegar lá, previsão, né? Então vamos de novo. Ô, Marcos tá aqui entre nós, tô vendo o Marcos. Marcos é campeoníssimo, Marcos. Tô vendo o Marcos no Baianão, gritando, tu é minha vida, tu é minha história, tu é o meu amor. O Toninho abraçando ele, os dois chorando, dois ignorantes juntos. Não pode atacar a entidade. Não é Abner falando, é a entidade. 2 papel de embrulhar prego, 2 açaí do grosso. Oh, meu Deus, vejo a barriga de Marcos Braz, parece um aquário, só camarão e jambu. Que isso? Ele come todo dia tacacá, que eu não sei que diabo é isso, que o homem ficou viciado. O que, gente? Olha, não vai brigar com a entidade, que tu vai te ferrar. Eu vou falar o que eu quiser. Olha aqui. Olha, tá vendo aqui, Cadu? Olha aqui. Olha. Esse ferimento na bola. Tu sabe o que é isso? Marquinho Maromba, boia de bala na cadeia. Puta que pariu, mano. Não faz isso com a de bala. Deixa a de bala liberado. Deixa eu ver mais pra cá. Meu Deus. Maromba, tu ganhas do Cuiabá em Cuiabá. Olha essa confusão. Já é da próxima. Já é da próxima rodada? Pai Abner tá um foguete, pai. Pai Abner tá um foguete. É porque vai deixar o Atlético pra sexta-feira. Olha, Atlético é sexta-feira. Cuiabá,
Rapaz, 6 vitórias seguidas, hein? Será? Meu Deus do céu. Peraí. O português está com saudade. Que ele está vivendo essa emoção com você aqui em Belém. Acabei de ver aqui. Tem um advogado aqui. Eu vejo um advogado. Baixinho, meu gordinho. Feio que só ele. Eu vejo ele aqui. Ele tá te defendendo nos grupos, tudinho. Eu vejo ele. Desculpa. Cuspi no Matal. É bênção. Eu vejo ele aqui dizendo: não mexe com meu pai, não mexe com meu pai. Eu vejo também. Égua, Marcos Braz. Olha, eu tô vendo, eu tô sendo chamado de um imperador azulino. Olha, o imperador azulino. Bacana o comentário ali do Marlon. Ah. Marcos não tá entendendo nada. Tá entendendo Tá, porra sim. nenhuma. Ele tá entendendo tudo. Os caras estão no Kikiki ali. Marcos Braz, só posso te dizer o seguinte na bola: tu é muito largo, velho. Olha, tu tá botando açúcar no tacacá e tá gostoso. Eu tô te dizendo. Bem, vejo muito ciúme, Marcos Braz. Muito ciúme. Vejo o Roger querendo te roubar pra te levar pro outro lado aqui. Sai daí, Roger. Não te mete. Deixa o Marcos Braz. Não enche o saco do Marcos Braz. Estão querendo te roubar do Remo, Marcos Braz. Eu tô vendo aqui. Mas tu não vai sair porque tu tá apaixonado por Belém. Eu vejo aqui. E é um clube, Marcos Braz, que é muito grande. É muito grande esse clube que quer te roubar. Mas tu não vai sair, tá, a bola tá dizendo. Não sei se vai... Deixa eu ver o que mais temos aqui. Deixa eu colar alguma coisa ali do chat. O acesso vem, pai? Hein? O acesso vem? Se depender das idas do Marco Braz no Rio de Janeiro, eu acho que tá mais perto. É porque ele volta com a areia da praia. Aí ele joga no meio do goleiro adversário. Pai, vai ter Remo e Flamengo ano que vem? Aí ele é covarde. Eu quero saber, agora eu vou te pegar aqui, seu Marcos. É seu pai ou seu Pai Abner, porque Pai Abner tem imunidade. Pai Abner tem imunidade. Quem é que prende um macumbeiro? Não existe isso. Presta atenção. Tudo Ele é evangélico. Mas eu tô na personagem. Eu tô no personagem, Só pra Léo. tu ter noção. Presta atenção, Marquinhos Maromba. Tu disseste no mandar-te recado que tu não enfrentas o Flamengo em competição nenhuma, que jamais tu entra no Maracanã para enfrentar o Flamengo. Caso, ninguém tá contando vitória aqui, hein, pelo amor de Deus. Caso o Remo suba para a Série A, o Flamengo tá lá. Até porque o Flamengo é incaível, é imorrível. Ganhamos o Botafogo ontem 3-0. Depois que o Marquinhos saiu, a gente tá voando. Mas olha, como é que vai ser, mano? O Remo na Série A. E aí, como é que vai ser? Me diz. Covarde, não vai responder. Bora. Nunca ninguém chamou de covarde o Marcos Braz, mas eu tô... Pai Abner. Eu tenho imunidade parlamentar celestial. Pergunta pro ano que vem, né? Pergunta pro ano que vem, não? Pergunta pro ano que vem. Tá prometido Ele para não é no o pai, ano ele que tem que vem. saber. No ano que vem, a gente se posiciona em relação a essa pergunta. Covarde. Marcos Braz, muito obrigado. Estamos ao lado do Clube do Remo aqui. Queremos o melhor para você, para o Clube do Remo, para o Clube Paraense que busca a Série A do Campeonato Brasileiro. Desculpe as brincadeiras, acho que todas as pautas necessárias que o torcedor queria ouvir, e com essa brincadeira no final, pela aprovação que nós estamos vendo, se aproximando de 2.000 pessoas nos acompanhando. Não foi você que trouxe essa audiência, foi o Pai Abner quando entrou no final. Mas boa sorte, conte com a gente. E a gente vai tentar aqui, vamos nos esforçar em acompanhar o Remo em Cuiabá, em Novo Horizontino, em Floripa. Novo Horizonte. A gente vai tentar acompanhar o Clube do Remo para mostrar tudo, né, do bastidor, de tudo para o torcedor, para mostrar que o Remo está jogando, mostrar se a arbitragem está pitando direitinho. A gente vai se esforçar aí. Você sabe que não é barato, né? É complicado, ainda mais o futebol como está hoje. A gente vai se esforçar para acompanhar o Remo nesses 3 jogos. Viu, Marco Braz? Boa sorte. E independente do resultado, eu sempre digo isso para os grandes profissionais que aqui chegam. Muito obrigado por ter aceitado o futebol paraense, por ter vindo para o futebol paraense. Eu já disse isso para a gente que veio para o Paysandu, estou dizendo para você agora. Você vende muito bem o nosso futebol para o Brasil todo. Muito obrigado, a nossa terra também, Marcos Braz. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, de ter a abertura aqui na Liberal, em todos os ouvintes e as pessoas que veem vocês.
É um canal de comunicação importantíssimo, a qual a gente tem que usar no bom sentido para a nação azulina, para que a gente possa ter uma comunicação direta. O prazer foi meu de estar aqui. Muito obrigado. Tá, faltou ali, o pessoal está pedindo. Vai ter? Bênção de Pai Abner para Marquinhos Braz. Tá, que sai daqui a... Não vai chorar, que o português chorou, caiu com 2 semanas. Então, não ri. Fica sério. Bênção de Pai Abner para Marquinhos Braz. Está autorizado chamar de Marquinho Maromba. Ele autorizou no ar pra gente, tá tudo bem. Agora, o Marquinhos tem uma tradição, para os mais íntimos, me contaram isso. Eu nunca vivi essa experiência. Não paga almoço de jeito nenhum. Diz que tem dinheiro porque ele atravessou o Forte de Copacabana para o Forte do Leme com um sorrisal na mão. Chegou do outro lado, o sorrisal estava intacto e fora da casinha. Remo subindo para a Série A, você paga o almoço? Para a equipe liberal de rádio ou não? A semana inteira. Todo mundo gordinho. Olha, tu vai te arrepender, tu vai quebrar. Esse aqui já quebrou uns 4 restaurantes de Belém a quilo. Não, o cara mudou para Lacarte por causa dele. Todo aqui? Da gente. O filhote. O peixe é imbatível. Mas ele não come frito, tu já viu isso? Não, só não como frito. Mas. Porque ele é atleta. Agora, como com açaí. Com açaí? Com açaí. Tudo. Paraense. E a maniçoba foi? Testou? Foi também. Menos porque é muito gordurosa, mais pesada, mas eu adoro. Tu dá esse sapato pra mim, se o Remo subir? Nem ia mostrar o sapato. Bota o sapato do Marco Braz. Usando a confiança já. Eu acho que tem que comparar com o do Michel. Time grande, Abner. Aqui é time grande, é Remo. Esse sapato aí... O Tonhão tem um desse, tu acha? Acho que o Tonhão não tem um desse. O Tonhão não tem esse sapato. Não tem. Você devia presentear o nosso presidente. Olha, é italiano, ou é português? Esse sapato. Eu falo espanhol, qual que onde é esse língua fala sapato aí? espanhol? Olha o sapato de Marquinho Maromba. Tu é doido. Já tá 1-0 pro Leão sábado. Tchau, meu Brasil! A gente volta amanhã, 5 da tarde, tem aquele rapaz aqui, mas não assista um programa dele, não. Não? Não. Ele não tem moral pra trazer Tem Marcos convidado? Braz. Não tem convidado, não tem ingresso, um tal de bad boy, sabe, Marquinho? Tem um baile do Flamengo ali, tu não foi lá, né? Mas a prefeitura fechou esse bar também. Fechou. Vigilância sanitária. O Júlio César não foi lá? O Júlio César está morando em Belém agora. Rapaz, os caras estão tudo vindo pro Pará, mano. O Júlio César veio passar 2 dias na minha casa, já tava 1 semana, todo dia come peixe, todo dia come açaí. Eu acho que daqui a pouco vem o Zico, depois vem... porque o povo do Flamengo tá descendo tudo pra cá. Quem me prometeu que iria fazer ia passar 2, 3 dias aqui com a gente, comigo, é o Bruno Espino. Top. Que foi o diretor executivo do Flamengo nesse grande momento. Eu tinha um outro cargo lá. Tu te dá bem com o Zico? Tenho uma boa relação. Não é próxima, mas eu tenho um carinho, tenho uma boa relação. Mas o Bruno Espino, vai vir aqui. É bom que aqui ele dá algumas opiniões. Vou tentar buscar a consultoria dele sem pagar nenhum. Não falei que é mão de vaca? Falei pra vocês. Rapaz, esse cara conseguiu vender jogador ruim do Remo. Ainda ganhar dinheiro. Eu não consegui entender nada. Mas, enfim, isso é um papo para futuro. Faz aquele rapaz que tá jogando no Centroavante fazer gol, viu? Logo te avisando. O João Pedro. Faz ele fazer gol. Ensina ele, Braz. Porra, velho. Pega a bola, joga no peito e dá um tapa na criança, Braz. Porra. Leva Pai Abner lá no treino. Eu pego 3 cones e resolvo a vida dele. Vai aqui, pai. Vai aqui. Vai. Final. Porque não tem mais tempo, né? O treinador não tem mais tempo para dar esses treinos aí. O cara tá cansado, o cara tá fatigado. Mas bota ele na mão de Pai Abner. Pai Abner, hoje vou te convidar. Hoje à noite, Pai Abner vai ser presente. Tem gol de Pai Abner aí? Tem gol de Pai Abner? Achei 1 minuto. Não tá preparado. Tem gol de Pai Abner aí? Porque é fácil, é muito fácil. É gol de Pai Abner ou de Abner Luiz? Para misturar a identidade com tudo. Bota gol de Pai Abner no ar pra gente, por favor, Anderson. Leva lá pro JP pra mim, tá? Não vem querer me contratar, já tô com 48. Dá uma segurada aí, tá? Bota aí, mano. Tá com gol aí, bota aí. Olha aí, presta atenção aí, olha aí.
Olha aí, Marquinhos. Égua. Olha aí. Olha aí. Égua de cobertura. É absurdo, né? É absurdo, né? É Bota aí, antes. Põe de novo, põe de novo aí. É diferente, sabe, Marco? Faz um highlight aí, vai. Faz um highlight aí, olha. O árbitro querendo me abraçar, eu digo, dá uma segurada que eles estão vendo. Olha aí, olha ele chegando, olha de fora da área, olha a batida. Lembra um pouco o Panagiotti. Agora, por que gols humildes? Batida horrorosa. Olha a batida de falta. Tu não lembra daquele 10 da Gávea? Você que Olha aí. ensinou o Diego? Volta aí. Tu não lembra daquele 10 da Gávea? Não, esse aí. Tu não lembra do 10 da Gávea, Marquinhos? Marquinhos, tu não lembra do 10 da Gávea? O goleirão foi pago, hein? É muito diferente. Olha no meio da rua aí, olha. Lembra do tal de Petkovic? Tu lembra do tal de Petkovic? Vamos ver se o goleiro ajudou nesse aí. Olha aí. Toma. Olha a folha seca, Chua. Diz que Hernandes. Ora, Hernandes. Ele já fazia isso há 20 anos atrás. Goleiro com arranque de balsa. Aproveitando o gancho aí do Pet aí, que eu tava no Maracanã, foi um gol lindo. Agora, nesse jogo, quem agarrou muito foi o Júlio César. Foi verdade. Fez 3 ou 4 defesas impossíveis de se fazer. E depois, claro, a gente teve a falta que premiou tudo. Mas o Júlio agarrou muito. Eu brinco com ele, eu falo, o gol do Pet acabou com... Olha aí, Brás, não é replay não, tá? Atuação. Não é replay não, tá? Especialidade. É a próxima cobrança mesmo. É E diferente, o né, Brás? goleiro tem mão? Não tem. É muito diferente, Brás. O Brás se referiu a esse jogo do Pet. Eu fiz as 3 finais no gramado do Maracanã como repórter. 99, 2000 e 2001. 2001 foi o tricampeonato do Flamengo. Nas 3 oportunidades o Vasco tinha time melhor. E nós ganhamos mesmo no coração e na torcida rubro-negra. E naquele jogo do Pet, eu estava puxando o cabo do microfone para o vestiário do Vasco, porque o Vasco estava sendo campeão naquela oportunidade. Eurico Miranda já com o seu charuto no banco de reservas, gritando casar, o finado Eurico. Foi um puta dirigente de futebol. E eu, estava indo para o banco do Vasco, né, para puxar na época do fio ainda, né? E aí, os deuses rubro-negros botam a bola na gaveta, eu jogo o microfone para cima, saio correndo. Depois, quando o juiz trila o apito, eu dou uma gravata no Zagallo, velho Lobo e tal. E aí o que acontece? Eu saio na capa de todos os jornais do Brasil no outro dia, abraçado no pescoço do velho Lobo. Inesquecível. Volto para Belém, faço um CD, que não tinha DVD na época, essas coisas. Faço um CD com a escalação, que eu escalei, a narração dos gols, eu fazendo a ponta de gol, as entrevistas pós-jogo. Uma das perguntas para o Pet no gramado saiu no Fantástico naquele dia. Vendi mais de 200 CDs em Belém, com hino no final do Flamengo. Foi fantástico, essa é a minha história. O Tonhão, no gol, caiu até no sofá lá assistindo, né, vibrando e tudo. E você? No Mangueirão? Sua reação? No gol do Hernandes, né? Mais sereno. É a mesma do Xinga Fofo. Não, o que acontece é o seguinte, quando dá 30 minutos, 25 minutos do segundo tempo, eu sempre desço. Eu sempre estou no vestiário. Então eu acompanho ou na televisão ou no meu telefone. Por que eu sempre desço? Eu desço aqui e sempre desci nos jogos a qual eu tive na mesma função no Flamengo. 25 minutos, 30 minutos eu chego e desço. Por quê? Porque geralmente é onde é que dá alguma intercorrência. Então eu desço, fico no vestiário, vejo ali as movimentações. Então assim, eu só vi quando eu vi a movimentação da torcida, eu sabia que era gol do Remo, porque nos 2 gols de empate eu vi que foi em cima de mim, estava muito perto de mim. Então, quando eu vi que estava uma comemoração, eu falei gol do Remo. Aí depois que eu fui ver, mas eu não... Geralmente, os últimos 15 minutos, eu já tô dentro do vestiário. E até um detalhe sobre esses jogos no Baenão, estava observando a transmissão na televisão, até a reportagem registrou isso, que você estava ali perto, né, do quarto árbitro, falando com o quarto árbitro, falando, você não pode estar aqui, você não pode estar dentro do lado do... Teve uma hora que foi impedimento. Do banco de reserva, falou, Ele hoje eu tô levantou fora, do- porque no Baenão é tudo tão perto. Olha, cheio que de fica plateia muito, para assistir Marcos Braz ali de muito, fora. fica muito perto, né? Até pra pressionar o árbitro, mesmo você estando fora ali da zona do jogo, né? E nessa questão aí, eu estava assistindo o jogo
num determinado local, eu desci para ir para o caminho do vestiário. Como o Remo estava atacando, eu parei. Foi exatamente até quando saiu o gol. E aí, quando eu parei, o árbitro me viu e falou, "Pô, mas eu estou saindo, eu não estou aqui." E eu saí na mesma hora. Foi nessa hora que o Bandeira disse, calma, Braz, tudo é nosso. Foi essa hora que o Bandeira falou isso. E assim, e até pegando isso aí, o Bandeira foi, me botou na súmula, eu não precisava nem ter feito isso, porque na hora que ele falou comigo, na mesma hora, eu atendi a solicitação, mas aí, enfim. Já foi, né? Estou pedindo 5 jogos para Marcos Braz, para a CBF. Um beijo para todo mundo. A gente volta amanhã meio-dia. Tchau, gente.